Nestes últimos tempos, surgiu um movimento que prega que só devemos chamar Jesus pelo nome hebraico. Segundo os defensores desse movimento afirmam que o nome de Jesus é pagão, mas seria isso de fato verdade? Os defensores desta movimento argumentam que a forma latina Jesus ou Jesus é resultado de uma das muitas adulterações da Vulgata. Jerônimo teria concebido esta variação do nome do Salvador através da combinação de nomes da mitologia pagã. O nome Jesus seria a combinação de J e Jesus. Outro argumento contra o nome Jesus é que ao tomarmos a versão latina Jesus e dividirmos o nome em duas partes e Jesus, traduzindo separadamente cada parte para o hebraico teremos uma blasfêmia. Em hebraico isso significa Deus e Sus significa cavalo. Portanto, ao nos referirmos ao Salvador usando o nome Jesus, cuja raiz é Jesus, na realidade estaríamos chamando nosso Salvador de Deus cavalo, o que seria uma terrível blasfêmia. Segundo os defensores desta nova luz, quando alguém chama o Salvador de Jesus está cumprindo a profecia de Isaías 52:5. E o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Segundo o pessoal do movimento do nome sagrado, o nome Jesus é uma composição de dois nomes de deuses da mitologia pagã, J de Júpiter, e Jesus um deus da mitologia celta. Jerônimo teria feito esta composição para agradar os pagãos e trazê-los para o cristianismo. Mas uma análise mais profunda sobre esta argumentação demonstrará que ela não tem o mínimo fundamento. Vejamos agora por que é um argumento muito infantil e tosco. Primeiro, há pouco registro na literatura da mitologia sobre o deus celta Jesus e não há qualquer evidência de que ele fosse conhecido no Império Romano. Os deuses mais conhecidos eram os deuses da mitologia grega e romana, não os da mitologia celta. Segundo, porque o J significa Júpiter. Porque não Juno, filha de Saturno e irmã de Júpiter? Porque o J não significaria Jacinto, um jovem de rara beleza que amou e foi amado por Apolo? Porque o J não é de Jumata, deus da mitologia fino-húngara, que era o deus do céu e do trovão? Enfim, porque o J de Jesus é o mesmo J de Júpiter e não das outras dezenas ou centenas de personagens e deuses mitológicos que começam com a letra J. Outra questão relevante, por que dissociar a letra J da letra E? Por que usar na composição do nome Jesus um deus desconhecido dos romanos, Jesus? Terceiro, a lista de deuses e personagens mitológicos é imensa. Dada qualquer sílaba, não é difícil encontrar personagens da mitologia cujo nome inicia com esta sílaba. Vamos citar alguns exemplos compondo alguns nomes próprios através da primeira sílaba do nome de alguns deuses e personagens mitológicos. Mário, Marmarte, deus romano da guerra, Iuiu, sacerdotisa de Juno. Keli, Kelkelpi, espírito dos rios na mitologia escocesa, Lilicasto, cruel filho de Marte que vivia na Líbia. Maria, Marmarduk, deus supremo de Babilônia, Iaia, uma das filhas de Atlas. Luís, Lúcifer, estrela matutina, filha de Júpiter, Isísis, deus egípcia, esposa de Osíris. Silvia, Silvano, filho de Saturno, deus das florestas, Vialis, divindade que presidia as estradas. Nelson, Meleu, filho de Netuno, Sono, filho de Erebo que habita numa sombria caverna rodeado de sonhos, que são divindades infernais com asas de morcego. Ricardo, Rishis, na mitologia hindu, é um dos seres, uma santidade perfeita que redigiram os Vedas, livros sagrados dos hindus, sob a revelação divina de Brahma, deus criador dos hindus. Carvatis, sobrenome de Júpiter, Domítio, deus que os pagãos invocavam nos casamentos, para que a noiva fosse uma zelosa dona de casa. Perceba que há inúmeras possibilidades de compor nomes próprios usando a primeira sílaba de deuses e personagens mitológicos. Mas quando tentamos encontrar uma combinação para o nome Jesus, encontramos problemas na segunda sílaba Sus, pois não há nenhum deus ou personagem mitológico que comece com Sus. Bom, o único SUS que conheço é o Sistema Único de Saúde. Portanto, para dar certo a combinação, dividiram de propósito as sílabas do nome Jesus da seguinte forma: Jesus. Claramente uma manobra premeditada para associar o nome de Jesus a divindades mitológicas, assim como fizemos nos exemplos acima. Portanto, alegar que a intenção de Jerônimo ao denominar o Salvador de Jesus era compor o nome de Júpiter e Jesus não parece ter qualquer fundamento histórico ou lógico.
A verdade é que esses argumentos utilizados por certos indivíduos é muito forçado, não tem lógica e coerência. Dividir a palavra Jesus em duas partes e traduzir cada parte para o hebraico a fim de dar um significado novo à palavra é um artifício sem qualquer fundamento e não prova absolutamente nada. Uma palavra pode ter vários significados em um idioma. Manga, por exemplo, pode significar a fruta produzida pela mangueira e a parte da camisa que cobre os braços. Mas manga em outros idiomas tem, obviamente, outros significados. Em japonês, por exemplo, manga pronuncia-se mangá, é revista em quadrinhos. Interpretar nomes ou pedaços de nomes em outros idiomas com o objetivo de conseguir atribuir novos significados para o nome original, não parece fazer qualquer sentido. A única coisa que se consegue são resultados absurdos. Veja como é absurdo fazer tais artifícios. Poderíamos brincar com alguns nomes dividindo-os em duas partes e traduzindo cada parte para algum outro idioma. Por exemplo, vamos tomar o nome Nilson e dividi-lo em duas partes. Nil significa novo em inglês, escreve-se Nil e pronuncia-se Nil. Son significa filho em inglês. Nilson significaria, então, novo filho ou um filho mais novo. Podemos dividir o nome Selma e traduzir cada parte para o inglês. Cell significa vender, escreve-se seu, pronuncia-se céu, e é uma forma arcaica na língua inglesa de se referir à mãe. Teríamos, então, o estranho significado de mãe à venda, por exemplo. Se fôssemos levar a sério tal manipulação das palavras, jamais comeríamos maionese. Hellmann's, pois hell, em inglês, significa inferno e man significa homem. Então a palavra Hellmann's poderia ser compreendida como homens do inferno. Basta ter criatividade, tempo e conhecer alguma língua estrangeira para conseguir outros exemplos absurdos. A experiência nesta brincadeira mostra que quanto menor for o nome, de preferência de duas sílabas, mais fácil será encontrar um significado absurdo ou engraçado para ele através da divisão do nome e tradução de cada parte. Foi desta forma que tomaram o nome de Jesus em latim, Jesus, dividiram-no em duas partes, sus, e traduziram cada parte para um outro idioma, o hebraico, e a partir de então afirmaram que Jesus significa Deus cavalo. No mínimo, uma brincadeira de muito mau gosto. É claro que a turma do movimento do nome sagrado fez um artifício de mau gosto e desonesto, pois a separação do nome Jesus em latim que esse pessoal mostra está errado, porque simplesmente pegam a palavra Jesus e separam da seguinte forma, sus. No latim não é assim que se separa, a forma correta de fazer a separação silábica é us, ou seja, quando o I é separado, a letra S vem acompanhada com o I. O que está por trás da seita do nome sagrado? Por trás de um assunto aparentemente sem importância está oculta uma das mais sutis armadilhas de Satanás. Ao aceitarmos esta nova luz sem nenhuma análise ou questionamento, estamos também colocando em dúvida toda a integridade da palavra de Deus. Note que os defensores desta nova luz, em geral, afirmam que esta suposta adulteração feita por Jerônimo não foi a única, houve inúmeras, talvez milhares delas em todo o livro sagrado, alegam eles. A partir daí, passamos a questionar não apenas o nome Jesus, mas todo o livro sagrado. Porventura este livro conteria mais blasfêmias e adulterações colocadas pelos pais da Igreja Católica? A Bíblia que temos em nossa mão é digna de confiança ou precisa de alguns acertos? Perceba a forma astuta e sutil através da qual Satanás tenta golpear a palavra de Deus. Num momento em que o remanescente fiel se agrega para pregar uma reforma espiritual, Satanás sugere uma reforma que supostamente seria a maior e mais importante de todas, a reforma da Bíblia. Vamos reformar o que está errado na Bíblia. E que tal se começarmos omitindo o detestável nome de Jesus? Propõe o inimigo. Em apenas um golpe Satanás tenta ferir seus dois maiores e mais poderosos inimigos, a palavra de Deus e o nome de Jesus. Ambos têm muito poder e têm sido um enorme incômodo para o adversário das almas ao longo de séculos. Agora, pois, ó Senhor, olha para suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Atos 4 e 29 e 30. Os conceitos espirituais expressos na Bíblia são eternos. Os princípios apresentados neste livro refletem o maravilhoso e perfeito caráter de Deus. No entanto, a linguagem humana é imperfeita e extremamente limitada para expressar tamanha grandeza. Além disso, sempre que uma obra,
escrita num determinado contexto cultural e histórico, é traduzida para outro idioma com o objetivo de atingir pessoas que vivem em outro contexto, não há como negar que pode haver prejuízo na facilidade de compreensão. Levando em conta tais considerações, não vamos ser ingênuos a ponto de acreditar que a Bíblia, por si só, escrita em linguagem humana, tem perfeição absoluta. De fato, não tem. Se a linguagem humana é imperfeita, como que a Bíblia, escrita em linguagem humana, seria perfeita? É neste momento que entra a obra do Espírito Santo. É Ele quem nos ilumina na compreensão da palavra de Deus e nos torna perfeitamente habilitados para toda boa obra. Apesar desta imperfeição decorrente da utilização de linguagem humana e de eventuais dificuldades de compreensão decorrentes da diferença cultural, não podemos afirmar que a Bíblia sofreu milhares de adulterações e contém em si blasfêmias introduzidas por Roma que, caso não sejam reformadas, poderão levar seus leitores à perdição. Isto seria um absurdo. Seria duvidar do poder do Espírito Santo que inspirou e, ao longo de séculos, preservou sua palavra. Cabe a todos nós o mesmo conselho de Paulo ao jovem Timóteo. Como te roguei, quando partia para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinassem doutrina diversa, nem se preocupasse com fábulas ou genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussões que edificação para com Deus, que se funda na fé. Mas o fim desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, das quais coisas alguns se desviaram, e se entregaram a discursos vãos, querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem nem o que com tanta confiança afirmam. 1 Timóteo 1:3-7. Que as fábulas, mitologias, e novas luzes não nos façam rebaixar aquilo que Deus exaltou. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:9-11. Que cada servo fiel possa glorificar o nome do seu Salvador não apenas em palavras, mas através de atos de fé semelhantes aos de Jesus. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, e cumpra com poder todo o desejo de bondade e toda a obra de fé. Para que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 1:11-12. Agora vamos ver como é feita a tradução e transliteração do nome Jesus de forma correta. Nomes próprios não se traduzem. Não se traduz Bill Gates, do inglês, para Guilherme Portões em português. Também não se traduz Michael Jackson para Miguel filho de Jacó. Também é errado simplesmente escrever um nome em português da forma como ouvimos em inglês. Michael Jackson, por exemplo, seria uma aberração. O nome deve ser mantido da forma como se escreve no original e, na medida do possível, deve-se manter a pronúncia da língua original. Então isto significa que quando formos escrever o nome do Salvador devemos simplesmente escrever Yehoshua. É lógico que não. Quando a língua original do nome próprio usar um conjunto de caracteres diferente do nosso, então se processa o que chamamos de transliteração. Transliteração é a tradução letra por letra, ou fonema por fonema, de um conjunto de caracteres para outro. Idiomas como o inglês, espanhol e italiano usam o mesmo conjunto de caracteres que o português, A, B, C, etc. Portanto não há transliteração entre palavras destes idiomas, mas idiomas como o árabe, japonês e grego usam outros conjuntos de caracteres. Nestes casos utilizamos a transliteração para podermos representar em nosso conjunto de caracteres nomes próprios escritos originalmente em outro conjunto de caracteres. As regras de transliteração não são complicadas. Vamos tomar como exemplo o conjunto de caracteres gregos, alfa, beta, gama, delta, e assim por diante. Numa transliteração de nomes escritos com caracteres gregos, cada letra grega é substituída por uma letra do conjunto de caracteres latinos. Por exemplo, a letra alfa seria transliterada para a letra A letra beta seria transliterada para a letra B, e assim por diante. Como Jerônimo transliterou o nome do Salvador do original grego para o latim? No original grego o nome do Salvador está escrito da seguinte forma, Jesus. Veja nesta figura o trecho de Filipenses 2:11 escrito em grego. O nome do Salvador está em destaque. Vamos agora transliterar o nome Jesus para o conjunto de caracteres latinos.
Vamos dar uma olhada nesta tabela. Se tiver que pausar o vídeo para analisar, pode pausar. Já viu toda a tabela? Notamos que o nome Jesus é resultado da transliteração pura e simples do original grego Jesus, contradizendo a hipótese de que o nome Jesus originou-se através de uma tentativa mal intencionada de Jerônimo no século V. Para definitivamente remover qualquer dúvida sobre o assunto, basta consultar a versão Septuaginta, uma tradução do Velho Testamento feita por 70 mestres judeus no segundo século a.C. Eles traduziram o Velho Testamento do hebraico para o grego a fim de atingir os judeus da dispersão. Lembre-se que o grego era a língua mais falada no Império Romano. Nesta versão o nome de Josué, que em hebraico se escreve Roxo, foi transliterado para o grego exatamente da mesma forma que o nome de Jesus no Novo Testamento, ou seja, Jesus. No trecho do livro de Josué 10-12 na Septuaginta, os sábios judeus transliteraram a letra hebraica Shin, para a letra grega Sigma. A transliteração de Shin para Sigma foi feita em outros casos. Analisando os exemplos, podemos perceber que os sábios judeus que traduziram o Velho Testamento para o grego transliteraram a letra hebraica Shin para a letra grega Sigma. É importante ressaltar que na transliteração de um conjunto de caracteres para outro, nem sempre a pronúncia original é mantida. Isto ocorre porque nem todos os fonemas de um idioma têm representação gráfica e podem ser devidamente pronunciados em outro idioma. Da análise destes fatos concluímos que a forma, Jesus ou Jesus, é totalmente adequada para nos referirmos ao nosso Salvador e nada há de blasfêmia colocada por Jerônimo. Não há problema nenhum em transliterar nomes. Posso pegar meu nome Lucas e transliterá-lo em japonês, por exemplo, para se adequar àquela língua. Com o nome Jesus foi a mesma coisa. Agora há um questionamento. Já parou para pensar que o pessoal que diz que devemos chamar Jesus apenas pelo nome hebraico eles apenas atacam o nome Jesus em si, mas as outras transliterações de outros idiomas não. Os defensores do movimento do nome sagrado sabem perfeitamente que a transliteração do nome do Salvador do alfabeto grego para o alfabeto latino é Jesus ou Jesus. Por esta razão argumentam que o Novo Testamento foi originalmente escrito em hebraico e não em grego. Tal hipótese, no entanto, não é aceita pelos historiadores, arqueólogos, teólogos ou qualquer outra pessoa que conheça a evolução da cultura greco-romana. O aramaico, língua em que Jesus pregou, é derivada do hebraico e era falada apenas em Jerusalém. O grego era a língua mais difundida no Império Romano na época de Cristo. Vejamos agora o que as enciclopédias dizem. A enciclopédia Barça diz o seguinte sobre a Bíblia e Novo Testamento. Jesus, cuja doutrina e pregação está contida nos livros do Novo Testamento, pregar em aramaico, língua em que, certamente, pregaram inicialmente os apóstolos e discípulos. Sua mensagem, entretanto, foi escrita em grego, língua do Oriente helenizado da segunda metade do primeiro século de nossa era. Não era o grego clássico ático, mas a língua comum koiné. A grande enciclopédia Larousse Cultural, comentando o verbete Bíblia, faz a mesma afirmação. O conjunto dos livros cristãos do Novo Testamento, escrito em grego, compreende os 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas de São Paulo, São Tiago, São Pedro, São João e São Judas e o Apocalipse. Devemos lembrar que o hebraico puro do Velho Testamento não era mais falado pelo povo na época de Cristo. Apenas os doutores da lei dominavam o conhecimento desta língua, assim como alguns padres ainda dominam o latim, uma língua morta. É simplesmente inconcebível admitir e defender a hipótese de que Paulo, ao escrever aos Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses, Gálatas e Efésios, tenha usado a língua hebraica. Filipos, Tessalônica, Colossos, Galácia e Éfeso eram regiões onde se falava o grego. Muitos anos antes de Cristo, o grego já era a língua mais falada no Império Romano. A dispersão dos judeus por toda a extensão do Império Romano justificou a elaboração da Septuaginta, tradução do Velho Testamento para a língua grega. Comentando sobre a Septuaginta e sobre o período que antecedeu a primeira vinda de Cristo. Agora vamos à história e pioneiros do movimento do nome sagrado. Alexander McWhorter, um membro da Igreja de Deus do Sétimo Dia que pertencia à Universidade de Yale, foi o primeiro a falar sobre a ideia de que o nome Jesus não estaria correto. Escreveu um livro, ou folheto, O Nome Memorial, ou Yahvé Cristo, registrado em 1857. Frederic Leonard Chapelle desenvolveu uma série de 6 palestras chamada O Nome da Divindade. Era um instrutor de treinamento missionário do Ashgordon College,
em Boston, Massachusetts em 1900. Suas palestras foram publicadas em janeiro a março de 1911. Edwin W. Pellow, professor de História da Universidade de Ohio, escreveu o livro Great Minds Adventure, Aventuras dos Grandes Homens, e na página 241, declarou: é interessante que nunca ao longo de sua vida Jesus Cristo foi chamado por esse nome. Jesus era a palavra grega para o hebraico Jesua Josué e Cristo Christus foi o grego palavra para Messias ou Redentor apóstrofo. Henry C. Kinley, na década de 30, fundou o Instituto de Pesquisas Metafísicas do Divino, uma entidade sem fins lucrativos para pesquisas religiosas e científicas. Tem seu nome confundido como um dos propagadores do nome sagrado, mas, provavelmente, suas pesquisas apenas influenciaram o movimento. Kinley foi um membro da Igreja de Deus, provavelmente não a Igreja de Deus, sétimo dia, pois parece não concordar com a guarda dos mandamentos. Tornou-se membro da maçonaria e da Ordem Independente. Sua ideia de que Deus é um padrão arquétipo do universo através do qual cada aspecto da vida, do direito e da matéria pode ser explicado e verificado. Deve ter sido o fato de citar os nomes de Deus e de Cristo em hebraico em seus escritos que confundiu os pregadores do nome. Alexander McWhorter, Frederick Leonard Chappell, Edwin W. Pellow e Henry C. Kinley basearam suas afirmações em conhecimento secular. Alexander McWhorter era membro da Igreja de Deus, sétimo dia, mas também acadêmico. Frederick Leonard Chappell ministrava teologia. Edwin W. Pellow era, segundo se sabe, apenas um professor de história. Henry C. Kinley, apesar de não ser um promulgador do nome sagrado, buscava uma explicação científica para Deus. A pergunta é: será que uma doutrina cuja origem está na cabeça de cientistas achará sustento na Bíblia? Na verdade, não se sabe se estas pessoas influenciaram uma outra no desenvolvimento desta ideia. Nem se sabe se as ideias de cada um eram coerentes entre si, se tinham intenções em comum, nem mesmo se chegaram a se conhecer. Muito menos se sabe se alguns deles estavam tentando resgatar um elo perdido com Deus. Seja o que foi que aconteceu, há um aspecto do plano de salvação elaborado por Deus que elimina qualquer tentativa humana de restaurar alguma doutrina e se chegar a uma verdade ainda desconhecida, ou perdida. As doutrinas foram estabelecidas por Deus e foram restauradas de forma completa, quando Jesus reedificou o tabernáculo de Davi que estava caído, como diz: depois disto voltarei, e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo. Atos 15:16, descarecendo do auxílio de homens para reativar a verdade. Se Deus precisasse de homens para restaurar sua igreja, Jesus já poderia ter fundado sua igreja sobre o apóstolo Pedro. Mas não. A igreja foi fundada na rocha chamada Jesus, Mateus 16:18, e a verdade está completa desde quando ele ascendeu ao céu. Aos homens basta encontrá-la, não restaurá-la, como querem os do movimento do nome sagrado e muito menos restaurá-la por vias científicas. O movimento do nome sagrado ataca as versões e traduções da Bíblia, dizendo que elas sofreram alterações humanas, inclusive, a alteração do nome do Messias, e que, por isso, não devemos confiar nelas. Concluímos então que o nome de Jesus não é pagão e tampouco foi adulterado. O nome de Jesus durante os séculos, e ainda continua tendo, tem muito poder para fazer milagres, curas e expulsão de demônios. Outras nações também usaram o nome de Jesus de acordo com o idioma local e o efeito foi o mesmo, porque hoje a salvação está disponível a todas as nações e o nome de Jesus salva. O nome de Jesus é uma pedra no sapato do adversário, e por isso Satanás tem usado homens mentirosos para tentar distorcer o nome Jesus, ensinando as pessoas blasfemarem contra o nome do Salvador. Na internet temos visto muitos homens assim, mas é como diz em Judas 1:4, porquanto certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Se você já chamou Jesus de Jesus, não se preocupe, você não blasfemou contra ele, e não vai perder salvação por causa disso. Continue falando Jesus, pois foi ele quem te salvou dos seus pecados. Mais importante que falar nome em hebraico ou português é pôr as suas palavras em prática e andar como Cristo andou. Ele, porém, afirmou, antes disso, mais felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas 11:28.
Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.